E hoje é dia de Snapdragon aqui no Loop Infinito, porque a Qualcomm acaba de anunciar o novo Snapdragon 8 Gen 2, com novidades interessantes que devem chegar aí nos smartphones Android topo de linha do ano que vem, como por exemplo, Ray Tracing na GPU Adreno, um núcleo a mais de desempenho na CPU, suporte ao Wi-Fi 7 e melhorias de inteligência artificial. Eu vou comentar todas essas principais novidades depois da vinheta. Vamos nessa! E mais uma vez eu estou aqui no Snapdragon Summit, o evento anual da Qualcomm, no qual a gente conhece os novos chips da linha Snapdragon. São várias apresentações e palestras técnicas para a gente conhecer de perto todos os detalhes e todas as novidades que devem chegar aos smartphones Android no ano que vem. E como vocês devem se lembrar, no ano passado a Qualcomm abandonou aquela nomenclatura 800. A gente tinha o 888, aí passou para o Snapdragon 8 Gen 1. Nesse ano conhecemos aí o novo Snapdragon 8 Gen 2, que mantém o processo de fabricação, a litografia em 4 nanômetros. Nesse sentido, não houve uma evolução em relação ao ano passado. Então a gente tem aí o chip fabricado com o mesmo processo, dessa vez fabricado apenas pela TSMC. Não teremos fabricação da Samsung nesses chips aqui. E tem várias novidades, porque quando a gente fala de um chip de smartphone, como o Snapdragon, a gente não está falando só da CPU. Sabe aquela máxima, CPU não é gabinete? Então, System on a Chip não é só CPU. Então aqui a gente tem... Eita, a gente tinha, né? Porque eu acabei de quebrar aqui o bagulho. Olha, velho, o tamanho desse chipinho. E aqui dentro a gente tem CPU, GPU, controladores de memória, processador de imagem, inteligência artificial e por aí vai. É realmente uma tecnologia muito impressionante. E vamos começar então falando aí da CPU, a Cryo. Em termos de processamento, quando a gente fala da CPU do Snapdragon 8 Gen 2, a Qualcomm está prometendo um ganho de 35% de desempenho e também um ganho na eficiência energética de 40% em relação à geração anterior, que era o Snapdragon 8 Gen 1. E para alcançar esses números, eles estão mexendo na arquitetura da CPU. Antigamente, quando a gente falava num chip topo de linha de smartphone octa-core, no Snapdragon, a gente falava em 4 núcleos de desempenho e 4 núcleos de eficiência. Mais recentemente, isso mudou. Um dos núcleos de desempenho se tornou o que eles chamam de núcleo Prime, que é um núcleo de alto desempenho. Aí a gente tem 3 de desempenho e 4 de eficiência. Nessa geração, eles estão trocando o número de núcleos de eficiência e desempenho. Então são 3 de eficiência e 4 de desempenho. E olha só, alguns detalhes aí sobre esses núcleos. O Prime, ele roda a 3.2 GHz, é um núcleo ARM Cortex X3. Já os núcleos de desempenho rodam a 2.8 GHz e nós temos uma divisão. 2 deles são Cortex A710 e outros 2 A715. Já os 4 núcleos de desempenho rodam a 2.8 GHz e os 3 núcleos de eficiência rodam a 2 GHz. E uma curiosidade sobre esses núcleos de desempenho é que eles não são todos iguais. 2 deles são Cortex A710 e 2 deles são Cortex A715. Por que essa diferença? Bom, tinha rumores de que nessa geração a gente ia ter apenas processamento em 64 bits, o que forçaria os aplicativos a migrarem para essa arquitetura, Uma coisa que a Apple já fez no iOS há um tempo e forçou todo mundo a rodar 64 bits. Só que aqui esses 2 núcleos A710 de desempenho mantêm a compatibilidade com 32 bits. Então os aplicativos que vão rodar nessa plataforma ainda podem ser 32 bits. Então, em termos de CPU, é isso. Melhorou um pouquinho o desempenho, 35%, a eficiência energética também, mas na GPU a gente tem uma novidade que era aguardada, que era finalmente o Ray Tracing para os jogos em smartphones com a aceleração de hardware, não é nada feito via software. Então a gente está falando aí de efeitos, reflexos, iluminação e sombras mais realistas, gráficos aí mais avançados a nível de desktop de PC. A nova GPU Adreno Display traz uma melhoria no desempenho gráfico de 25% e, em termos de eficiência energética, uma melhoria de 45%. Nessa geração, nós temos o suporte a todas as tecnologias HDR disponíveis no mercado e também uma novidade muito legal, que é o suporte ao codec AV1. A gente está falando muito disso quando a gente testa as placas de vídeo aqui no Loop Infinito e agora está chegando aí em primeira mão na plataforma Snapdragon, o suporte não ao encoding AV1, mas sim ao decoding, suportando aí um playback, uma reprodução de até 8K 60 quadros por segundo
com HDR. Então é muito legal que a gente já vai ter smartphones compatíveis com esse codec AV1. Se você está por fora do que é o AV1, é um novo codec, um padrão aberto que os criadores de conteúdo podem usar para encodar os vídeos, né, para fazer aí o processamento dos vídeos e também lives. Ele é um codec que processa mais rápido e entrega mais qualidade pesando menos. Então é muito interessante e bem legal aí para o mercado. Seguindo aí sobre as novidades da GPU, a Qualcomm focou bastante no Ray Tracing, com demonstrações na Unreal Engine 5. Aliás, a hora que eles foram mostrar aí com o Ray Tracing ligado e desligado, ficou igualzinho às apresentações da NVIDIA lá, o RT On e o RT Off. Mas o legal desse Ray Tracing de smartphones é que o consumo é abaixo de 5 watts por causa da natureza dessa arquitetura. Então isso é muito louco, né? Quando lá no PC, a gente está testando as GPUs, saiu 4080, agora é 300 watts, é 400, 450, aqui é menos de 5, né? Muito legal ver aí essa evolução dos chips de smartphones que tem um consumo baixíssimo, né? Para entregar um desempenho legal aí no processamento gráfico. Essa arquitetura é maravilhosa. Só que, cadê os jogos, né? Para a gente ver com o Ray Tracing. E aí a Qualcomm falou que os primeiros jogos eles devem ser lançados em breve, e aí a Oppo entrou no palco e falou um pouquinho sobre o PhysRay SDK, né, que é um kit de desenvolvimento com Ray Tracing, trazendo aí 5 vezes mais eficiência no render, 90% a menos de processamento na CPU quando o aplicativo ou o jogo está otimizado aí para rodar na GPU, e mostraram mais algumas demonstrações aí de Ray Tracing em smartphones, com foco aí nas mudanças no reflexo, na luz e nas sombras. Então a Oppo também está trabalhando com os estúdios para integrar o Ray Tracing nos jogos para Androids, assim, o quanto antes. Mas assim, eu também questiono um pouco se... Na verdade, eu questiono o Ray Tracing até nos desktops, né? Boa parte dessa tecnologia parece que é feita para vender placa de vídeo. E num smartphone que a tela é pequena, será que a gente vai conseguir perceber essa mudança nos detalhes? Será que a gente vai ter jogos populares com tecnologia de Ray Tracing? Porque geralmente jogos para smartphones, eles são desenvolvidos pensando em rodar na maior quantidade de smartphones possível, até nos chips mais antigos. Então, vamos ver, eu torço pra gente ter aí um Ray Tracing, uns jogos AAA. Podia, né, ter jogo AAA, acabar com os freemium, vamos ter uns negócios legal. E agora o papo é sobre o processamento de imagem e o suporte às câmeras. Continuamos com as mesmas especificações do ano passado. O Snapdragon 8 Gen 2 suporta câmeras de até 200 megapixels com sensor de até 1 polegada. Porém, temos uma novidade quando a gente fala de vídeo em 8K, que agora ele suporta também a captação de vídeo em 8K com HDR. E quando a gente fala da câmera, a principal novidade está no ISP, o Spectra, que faz aí o processamento do sinal da imagem. Nós temos um novo ISP cognitivo, né? Eles estão usando inteligência artificial, eles estão usando inteligência artificial em tudo, esse é o grande foco da apresentação que eu já vou falar, mas no ISP nós também temos aí um novo sistema de segmentação semântica. Quando você vai tirar uma foto, esse processador de imagem, ele consegue identificar elementos separados em uma composição e tratar cada um desses elementos de acordo. Então é uma divisão por camadas, são até 8 camadas de processamento individual, e aí o sistema identifica o que é numa foto, por exemplo, o que é rosto, o que é pele, o que é cabelo, e ele deixa a pele mais suave, o cabelo dá mais contraste, o céu no fundo ele deixa mais azul, a grama ele dá mais detalhe, mais nitidez, e aí ele vai processando cada elemento individual de acordo com o que ele entende o que está ali, né? Então nós temos uma edição rolando em tempo real, tipo um Photoshop, imagina lá, várias camadas. Essa camada aqui é o corpo, aquela camada ali é a cama, atrás, a parede, os quadros, e aí ele dá uma otimizada em cada coisa sem que um elemento atrapalhe o outro. Por exemplo, se aumentar a saturação do quadro aqui no fundo, não afeta o meu tom de pele. Então essa é a principal novidade quando a gente fala de câmeras no Snapdragon 8 Gen 2, e lembrando também que esse processamento ele vai ser feito todo via hardware, não tem software envolvido nessa parte aqui. E uma coisa legal é que isso pode ser usado também para corrigir um modo retrato que o desfoque no fundo não saiu muito legal, né? Na verdade, tem vários exemplos que eles comentaram aí durante as apresentações mais técnicas de aplicações, mas a gente precisa ver se as fabricantes vão integrar essas tecnologias nos smartphones, porque o que a gente está conhecendo aqui é o potencial do Snapdragon 8 Gen 2, quando a Qualcomm faz esse chip e vende para uma fabricante, então uma Motorola, uma Samsung, uma Asus, uma Xiaomi, ela fala, olha, tá aqui o chip, você tem tudo isso à sua disposição, mas aí cabe à fabricante integrar ou não essas tecnologias
tecnologias no smartphone. No ano passado teve uma polêmica, lembra da Always On Camera, Camera Always On, que a câmera ficava sempre ativa e podia detectar o que você estava fazendo para ajudar. E a gente falou, isso daí vai depender das fabricantes também. Quase nenhuma colocou isso no mercado, né? Apesar do Snapdragon ter esse suporte. E por falar nesse recurso, a gente tem uma novidade. O nome mudou, agora é Always Sensing Camera, então eles estão deixando um nome mais suave e disseram que isso aí tem um output binário. Então não armazena os seus dados, não armazena o seu rosto. É uma coisa mais tipo, detectou uma face ou um objeto? Sim ou não? E essa informação só fica ali no chip. E nessa parte do chip, que eles chamam de Sensing Hub, nós temos suporte aí também a redes neurais e inteligência artificial. E tem um exemplo bem legal do que essa combinação de tecnologias é capaz de fazer, né? Que é o exemplo do QR Code. Você aponta o seu smartphone com a tela bloqueada para um QR Code e aí a câmera já entende que aquilo ali é um QR Code, já escaneia e já abre o aplicativo correspondente no smartphone, sem que você tenha que desbloquear o smartphone, abrir o aplicativo da câmera e apontar para o QR Code. Então, um exemplo aí de como essas tecnologias de inteligência artificial podem otimizar o uso no dia a dia. E por falar em inteligência artificial, esse foi o grande foco das apresentações. Esse Sensing Hub agora tem 2 processadores de inteligência artificial. O processamento de AI do Snapdragon agora é Dual Core. E com isso, segundo eles, nós temos uma melhoria no desempenho que é mais de 4 vezes superior em relação ao Snapdragon 8 Gen 1, com uma eficiência energética superior também, 60% mais eficiente. Uma coisa importante que eles falaram bastante é que todas as informações processadas por meio do Sensing Hub são protegidas e nunca saem do dispositivo. E sempre que eu falo de inteligência artificial, é um papo meio confuso, porque não é tão palpável quanto o CPU, que você roda um benchmark, você entende certinho o que é GPU, os gráficos estão ali, os quadros por segundo. Na verdade, a inteligência artificial é um monte de coisa que a gente usa no dia a dia, mas nem percebe, como os filtros aí do TikTok, do Instagram, aquilo lá, aquele tracking, é tudo inteligência artificial, tudo é processamento de AI. E exemplos mais práticos também, que a gente tem visto inclusive no Google Pixel, como aquela transcrição de texto em tempo real, um exemplo que eles mostraram aí também durante a apresentação, tudo feito no próprio dispositivo sem a necessidade de se conectar a um servidor. Isso tudo é inteligência artificial, isso que para a Qualcomm começou aí nos Snapdragon em 2015, lá no Snapdragon 820 e vem evoluindo ao longo dos anos. Uma das principais novidades é o Int for Precision, que ajuda a trazer melhorias e mais eficiência no processamento de AI. E para quem quer se aprofundar um pouco mais nesse assunto, eles também mostraram uma nova ferramenta chamada AI Studio para ajudar na criação desses fluxos de processamento para aplicativos em múltiplas plataformas. E olha, eu assisti essa palestra técnica e fazia tempo que eu não boiava tanto no negócio. Ficou eu e o Becker ali assim, tipo, o que está acontecendo, gente? E em termos de conectividade, um milagre. Não se falou em nada sobre 5G aqui nesse ano. Na verdade, um pouco de AI, né? Inteligência artificial para tudo no 5G, mas o foco foi mais no Wi-Fi 7, porque os smartphones com Snapdragon 8 Gen 2 já virão compatíveis com essa tecnologia. E eu sei que muita gente nem tem Wi-Fi 6 em casa ainda, né? A gente está no 6E, mas muita gente nem tem Wi-Fi 6 ainda. Mas é legal que o dispositivo já venha pronto para isso, porque no futuro, quando você trocar o seu roteador, ele já está lá com o Wi-Fi 7. Além de a parte mais importante, né, pelo menos para a Qualcomm, que é a conectividade com outros dispositivos, como, por exemplo, realidade aumentada, mas aí eu vou falar em outro vídeo. E essas foram as principais novidades do Snapdragon 8 Gen 2. Nesse ano, infelizmente, não teve aquelas demonstrações técnicas como a gente sempre acompanha, então eu não pude interagir com um protótipo para ver as novidades. Eles fizeram algumas demonstrações ali, mas era sempre alguém da Qualcomm demonstrando, como por exemplo, nesse teste aí, que tem um sistema de reconhecimento de conteúdo. Então você procura ali na sua biblioteca de fotos e vídeos por praia. O sistema, ao invés de ele listar em ordem cronológica, ele vai entender o que é mais interessante e já organizar para você. No caso de um vídeo, ele já exibe, inclusive, os pontos mais legais daquele vídeo. Tudo isso com o processamento via hardware. Então essa foi uma das poucas demonstrações aí que eu consegui acompanhar. Mas também, assim, a gente pega a referência aqui, mas é um protótipo legal, é ver um smartphone de uma fabricante e aí conhecer o que ela está integrando ou não. Como o evento foi um pouquinho mais cedo nesse ano, a gente não tem nenhum anúncio ainda, mas em breve já vai sair aí um Xiaomi 13, daqui a pouco tem o S23 e por aí vai. E se você quiser conhecer todas as novidades, eu vou deixar aí na descrição o link do evento principal do Snapdragon 8 Gen 2. Ele é dividido em 6 experiências principais, né? O Connect, o Smart, o Sound, o Secure, o Site e o Elite Gaming.
Nós vimos, por exemplo, no Sound, o áudio espacial com o Dynamic Head Tracking, né, o rastreio de cabeça dinâmico, e também o Low Motion to Sound Latency, que é a latência baixa em relação ao movimento e o som, além de suporte a streaming com qualidade lossless. E na área de segurança, suporte nativo à biometria com reconhecimento facial bem mais avançado do que o tradicional que a gente vê aí nos smartphones Android, meio que no mesmo nível aí do Face ID do iPhone. Então é isso aí, pessoal, esses foram os principais destaques aqui do anúncio do Snapdragon 8 Gen 2. Lembrando que esse evento, o Snapdragon Summit, ele é um grande teaser das tecnologias que a gente pode ver nos smartphones Android no ano que vem. Fevereiro, março já vai ter vários anúncios aí, e assim, lembrando que eu falei em ênfase no podemos ver, né, porque vai depender das fabricantes integrar aí todas essas tecnologias que eu comentei aqui nesse vídeo. Mas se você gosta de tecnologia, é sempre legal acompanhar de perto essas evoluções dos chips de smartphones. E toda hora que eu olho isso aqui, velho, olha o tamanho desse negócio. É muito pequeno. Cara, isso aqui deve ser tecnologia alienígena, não é possível. Então eu vou me despedindo aqui do meu primeiro vídeo no Snapdragon Summit, mas deixa o seu like. Mas eu devo ter mais um vídeo aqui ainda nesta semana falando sobre outra novidade que vai ser apresentada, que é o novo chip AR2 para dispositivos de realidade aumentada. Então eu vou trazer essas novidades para vocês em um outro vídeo. Infelizmente nesse ano parece que não vai ter nenhum chip para computadores, então a gente não vai ver nenhuma evolução naquela plataforma Snapdragon 8CX, né, que a gente estava no Gen 3 no ano passado. A gente está falando aí de chips processadores ARM para notebooks Windows. Então parece que não tem nenhum anúncio nesse evento aqui esse ano, que é uma pena, porque é a tecnologia que eu mais gosto de ver evoluindo por aqui. Mas quem sabe aí nos próximos meses a gente vai acompanhando, e se eu tiver mais novidades aqui sobre o Snapdragon 8 Gen 2, eu trago nesse segundo vídeo que sai aí ainda nesta semana. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, clica aí no joinha e comenta aí também o que você achou mais legal no Snapdragon 8 Gen 2, se faltou alguma coisa, o que você estava querendo, o que mais te chamou a atenção. Eu vou ficando por aqui, porque o sol do Havaí já está entrando aqui no quarto. Esse vídeo eu comecei a gravar de madrugada, mas a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!